Bem, pessoal, eu acredito que todo mundo tem aí a sua apostila, tá? A apostila está aqui. A minha já está toda rabiscada, como eu sempre faço. Mas, se você não tiver a sua apostila, baixe aí a sua apostila, tá bom? Agora já está fixo. Link para baixar a apostila no Drive, tá? Link tá aí na descrição da página, tá bom? Bem, pessoal, vamos lá. Sem perder muito tempo, até para que a gente consiga salvar aqui essa live, não pode passar de 1 hora, então não vou demorar muito tempo, tá bom? Bem, estou agora começando, né, esse projeto para a gente aí continuar os nossos estudos, referente principalmente à nossa preparação para o concurso da Polícia Civil e também para o concurso da Polícia Militar no futuro, né? Está aí prestes a ocorrer. Assim que a gente tiver uma situação melhor com relação a essa pandemia, tá? Mas hoje eu acabei separando assim um tópico até um pouco avulso, né? Que é a parte de crimes contra o patrimônio. Então aqui vocês têm 10 questões, sendo que dessas 10 questões, 8 questões eu mesmo fiz. São questões exclusivas, essas questões não tem em nenhum site de concurso, tá? Só 2 questões são de concursos anteriores, inclusive uma é até de delegado do último concurso da polícia, tá misturada aqui, e uma outra questão que eu também achei muito interessante, acabei trazendo pra gente também, tá? Mas aqui a grande maioria são questões exclusivas e também questões obviamente relacionadas ao pacote anticrime, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, pegue sua apostila, eu vou começar a analisar aqui as questões e eu vou pedir uma licença para vocês, tá bom? Para que eu possa retirar os comentários, porque trava muito, tá? E aí o áudio fica descompassado com relação ao vídeo. E aí depois eu vou tentar salvar esse vídeo e postar no YouTube, tá bom? Esse é o meu objetivo, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Mas eu vou garantir que essa live fique salva aqui no Instagram por pelo menos 24 horas, né? Que é o padrão que nós temos, tá bom? Então, vou desativar aqui os comentários. No final, tá? Eu vou liberar os comentários para perguntas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vou desativar aqui. Desativados os comentários, pegue sua apostila e vamos começar a analisar as nossas questões, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, pessoal, ela diz assim, tá? Me acompanhe aí. Acerca dos crimes contra o patrimônio, bem como a doutrina e jurisprudência correlata, assinale a alternativa correta. Tudo bem? Vamos lá. Letra A diz assim: consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida por perseguição ao agente, sendo indispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Pessoal, vamos lá. Tanto o crime de furto quanto o crime de roubo, eles possuem um momento consumativo iguais. Nós trabalhamos no Brasil, a doutrina trabalha com a teoria da inversão da posse do bem. Ou seja, a partir do momento que o bem é retirado da posse da vítima e passa para a posse do criminoso, nós temos aí o momento consumativo para a prática do crime de furto e também para a prática do crime de roubo. Mas acontecem algumas situações peculiares, como na hipótese em que o agente ele subtrai o bem da vítima, seja no furto, ou ele subtrai o bem da vítima num roubo, e ele acaba sendo perseguido pela própria vítima ou até mesmo por policiais que estejam na localidade e acaba sendo preso e o bem devolvido à vítima. Ainda assim, nós teremos a consumação desse crime, tá bom? Então, por uma certa até analogia, você pode utilizar a súmula 582 do STJ. Ela faz referência ao roubo, mas a tese também é utilizada para o furto, tá bom? Então, súmula 582 do STJ e ao final da alternativa, quando ele coloca sendo indispensável, o correto seria sendo prescindível, dispensável a posse mansa e pacífica do bem, tá bom? Ou desvigiada. Vamos na letra B. Não há previsão legal conferindo natureza hedionda ao crime de furto.
Na verdade, pessoal, com o advento do pacote anticrime, a Lei 13.964 do ano de 2019, nós temos uma hipótese de furto que passa a ter natureza hedionda, tá? É o furto qualificado pelo emprego de explosivos ou artefatos que possam explodir, destruir ou causar perigo comum. Então, se um indivíduo vai praticar um crime de furto e quando ele quiser destruir algum obstáculo, destruir um cofre, um portão, uma parede, um muro, qualquer obstáculo, ele acaba se valendo de explosivos para poder, obviamente, passar por esse obstáculo, fazendo então com que o crime de furto passe a ter natureza qualificada. E dessa forma, ele também será considerado crime hediondo. Então, nós temos sim uma hipótese para considerar furto crime hediondo, tá bom? Isso é com o advento do pacote anticrime, beleza? Só um detalhe interessante. Nós também temos uma situação exatamente igual a essa para o crime de roubo, tá? Lá no crime de roubo, quando o indivíduo, por exemplo, ele vai querer roubar um carro forte e ele usa explosivo para destruir, né, a porta do carro forte, a parede do carro forte, ou destruir o muro daquelas empresas onde fica ali a parte de proteção de valores, né? Essas empresas aí que trabalham com a proteção de valores, o cara vai lá, coloca lá o explosivo, destrói o muro e invade para poder roubar os valores, tá? Isso também tem previsão para o crime de roubo, tá? É até considerado uma majorante especial, não está na parte das majorantes comuns, está na majorante especial, no parágrafo 2º-A do artigo 157. Mas o mais interessante é que o furto, quando se utiliza explosivo, tem natureza hedionda, mas o roubo, quando se usa explosivo, não tem natureza hedionda. É uma ótima pegadinha. E a doutrina cai em peso dizendo, olha, não foi obedecido o princípio da proporcionalidade. Como é que furto com o uso de explosivo é hediondo, mas o roubo com o uso de explosivo não é hediondo? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre as mudanças, tá? Na lei de crimes hediondos referente ao roubo, tá? Para ficar bem fácil para a gente. Beleza? Mas a nossa letra B não está correta. Lá no artigo 1º, inciso 9 da Lei 8.072 de 90, é a Lei dos Crimes Hediondos, onde traz essa previsão, tá bom? Vamos na letra C. O crime de estelionato é considerado crime material e possui duplo resultado, ou seja, alcança a sua consumação com o prejuízo causado à vítima e a respectiva obtenção da vantagem pelo criminoso. Pessoal, vamos lá. O crime de estelionato, previsto no artigo 171, tem uma coisa interessante no estelionato, que a maioria das pessoas acabam acreditando que estelionato é enganar uma pessoa a ponto de fazer com que essa pessoa entregue o bem para o criminoso. Só que as pessoas não observam que lá no artigo 171 a gente também tem um outro detalhe interessante. Por quê? Porque lá no artigo 171 eu tenho a utilização do ardil, da fraude, induzindo alguém em erro ou mantendo aquela vítima em erro, de modo assim a fazer com que eu consiga obter a vantagem devida. Tudo bem? Sendo que essa vantagem vai ser entregue pela vítima ao agente criminoso. Mas, como eu disse, a gente tem a mania de pensar que estelionato é enganar a vítima para que a vítima entregue o bem. E se a vítima já estiver enganada? Se a vítima já estiver equivocada quanto à legalidade ou a lisura da entrega do bem àquela pessoa, tá bom? Fica com isso na cabeça, que daqui a pouco tem uma questão específica sobre isso e eu vou trabalhar melhor essa situação, tudo bem? Mas, voltando aqui à nossa alternativa, verifique que o crime de estelionato é realmente um crime material e ele tem duplo resultado, ou seja, eu preciso que haja prejuízo à vítima
e que haja a obtenção da vantagem devida por parte do agente criminoso, tudo bem? A maioria da doutrina acaba entendendo que essa situação em causar prejuízo à vítima e o criminoso auferir a vantagem acaba sendo até automática. Acaba acontecendo ao mesmo tempo. A vítima entrega o bem, o criminoso recebe o bem, a vítima entra em prejuízo e o criminoso recebe a vantagem. Aí temos um problema. Se estelionato é crime material, automaticamente eu sei que existe tentativa. Só que eu te pergunto, o que aconteceria se a vítima entra em prejuízo, mas o criminoso não aufere a vantagem? Ele usa o ardil, o meio fraudulento, para fazer com que a vítima forneça o valor, a vítima entra em prejuízo, mas ele não aufere a vantagem. Vou te dar um exemplo interessante trazido pela doutrina. O criminoso entra em contato com a vítima, propõe a ela um investimento que ela precisa transferir um valor, o criminoso passa a conta para essa vítima, a vítima, no momento de transferir aquele valor que foi solicitado pelo criminoso, ela erra algum dígito, algum numeral daquela conta. E aquele valor acaba sendo transferido para a conta de outra pessoa e não para a conta do criminoso ou uma pessoa por ele indicada. Aquela vítima tem prejuízo porque transferiu um valor, sendo que ela não vai ter nenhum benefício com aquilo, e o agente criminoso não recebeu o valor. O valor acabou caindo na conta de outra pessoa. E essa pessoa espertamente foi lá e tirou o dinheiro da conta. Qual é a leitura que eu faço desse caso? Crime de estelionato na modalidade tentada para esse indivíduo que ligou para essa vítima, e a pessoa que retirou o dinheiro da conta em decorrência do erro daquela vítima acaba praticando o crime de apropriação indébita de coisa havida por erro, que é o artigo 169 do Código Penal, também é crime contra o patrimônio, tá bom? Então a letra C de casa é o nosso gabarito, tá bom? Letra C de casa é o nosso gabarito. Letra D de dado. Para a configuração do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, é imprescindível a apreensão do armamento em qualquer hipótese. O que acontece? O crime de roubo, tá? Deixa eu contar logo a história do que aconteceu com o roubo, tá? Pessoal, é o seguinte, qual é a história que é realmente interessante no roubo? Vamos lá. Pessoal, o roubo, antes de 2018, quando você ia lá no parágrafo 2º do artigo 157, você encontrava seis hipóteses que constituíam majorante do crime de roubo, perfeito? Sendo que o inciso 1 dizia o seguinte: o roubo será majorado ou circunstanciado, aumentando-se a pena de 1/3 à metade, inciso 1, se há emprego de arma. Ocorre que em 2018 veio uma lei, que é a Lei 13.654. Lei 13.654. E essa lei foi lá e revogou esse inciso 1, dizendo, não, arma não. Tirou o inciso 1. E essa mesma lei criou o parágrafo 2º-A. Nesse parágrafo 2º-A tem 2 incisos. O primeiro inciso diz assim, olha, agora roubo vai ter uma majorante especial, que não é mais de 1/3 à metade, agora será aumentado de 2/3. Será aumentado de 2/3 quando houver emprego de arma de fogo. Arma de fogo. E aí nós temos também o inciso 2. No inciso 2 desse parágrafo 2º-A, ele diz, olha, o roubo também será majorado de 2/3 se houver emprego de explosivo ou artefato que possa resultar ou causar perigo comum. Perfeito, sem problema nenhum. Só que, meu amigo, você percebeu que aqueles indivíduos que acabaram praticando o crime de roubo antes dessa lei, com o emprego de facas, com o emprego de porretes,
com o emprego de facões, que nós chamamos de teçado, né? Com o emprego de armas brancas próprias ou impróprias, ele acabou sendo beneficiado, porque essa majorante não se aplica mais para ele. E o aumento desse tipo de crime foi exponencial, aumentou muito. Aí o pacote anticrime veio e disse, não tá certo esse negócio não. Volta de novo a arma no sentido amplo, armas de fogo e armas que não sejam de fogo. E é o que foi que aconteceu? Voltou a arma em sentido lato, né? Voltou a arma branca a majorar o crime de roubo. Exatamente no parágrafo 2º, só que não mais no inciso 1, porque o inciso 1 morreu. Agora foi criado um inciso 7, dentro do parágrafo 2º, voltando aí facas, porretes, machados, teçados, bastão de beisebol com arame farpado, a criatividade do vagabundo, tá bom? E aí voltou. E aí o pacote anticrime também acabou criando o parágrafo 2º-B. Nesse parágrafo 2º-B, o que a gente tem de interessante? A gente tem agora, pessoal, a introdução de uma situação que vai dobrar a pena do roubo. Olha só o que eu tenho. Parágrafo 2º de 1/3 à metade, parágrafo 2º-A de 2/3 e parágrafo 2º-B, pena dobrada, se a arma de fogo utilizada for de uso restrito ou proibido. Tudo bem? Então, até agora é isso que eu quero que você analise sobre o roubo, tá? Quais são as leis que mexeram no roubo ultimamente, que estão muito em voga agora, até porque essas alterações foram de 2018, 2019, não caíram no concurso de 2016, obviamente, é a Lei 13, tá? 864 e a Lei 13.854 e a Lei 654 e a Lei 13.964, tudo bem? Vamos lá, confunde mesmo, tá? Bem, então, pessoal, aqui na letra D de dado, a gente acaba entrando em uma outra discussão. Qual é essa discussão? Referente, pessoal, à apreensão da arma. O que acontece? A doutrina, ela aponta julgados do STJ, e também o STF vai nesse sentido, acerca da desnecessidade da apreensão da arma, mas desde que existam outros elementos que indiquem que houve a utilização de arma dentro daquele contexto de roubo. Então, o que aconteceu? A situação é o seguinte, o cara foi lá, praticou o roubo, ele apontou, tá, uma arma, tá bom, de fogo para a vítima, e tempos depois ele foi preso. Quando ele foi preso, seja uma prisão em flagrante logo após ou um cumprimento de mandado depois, a polícia indagou, cadê a arma? Aí o criminoso diz, olha, não teve arma. Não, teve arma sim, porque a vítima disse que tinha arma, teve câmera dizendo, testemunha também dizendo que era uma arma de fogo. Aí diz assim, não, doutor, era sim uma arma, mas era um simulacro, tá, doutor? Então o senhor não pode aumentar a minha pena pela majorante do emprego de arma, porque era um simulacro, e simulacro não aumenta a pena no roubo, tá? Não majora a pena do roubo, STJ e STF entendem dessa maneira. Aí o delegado fica, tá sabido, né, vagabundo? Tá sabido. Só que tem um detalhe. Para que eu, dentro do relatório, te indicie por roubo majorado pelo emprego da arma de fogo, no caso, eu não preciso que haja apreensão da arma. Basta que eu tenha elementos que demonstrem que você utilizou uma arma. Tudo bem? Então, cuidado com relação a isso. Letra D de dado fica incorreta, tá? Vamos na letra E. O crime de apropriação indébita reclama que o bem esteja sob a posse vigiada do agente. Caso contrário, ocorreria crime de furto. É exatamente o contrário, tá, pessoal? O crime de furto é que depende de uma posse vigiada. Vamos lá. A doutrina explica o furto da seguinte maneira. Ou o furto acontece quando o criminoso vai lá e subtrai o bem da vítima, ou quando a própria vítima entrega o bem ao criminoso, mas determina que ele só possa utilizar aquele bem ou ter a posse do bem dentro de um determinado espaço. É o que acontece quando você vai numa biblioteca da faculdade, da escola, e você pode pegar o livro da prateleira e ficar lendo o livro dentro do espaço da biblioteca.
A partir do momento que você sai com aquele livro para outro local, você está praticando o crime de furto, desde que haja, obviamente, o dolo de apoderar-se daquele bem, tá? Porque furto de uso não é crime. Tipo, o cara foi lá na biblioteca e disse, poxa, esse livro é bacana, mas tô com uma preguiça de passar ali para poder fazer o cadastro. Bem, eu vou ler durante a aula e no final da aula eu vou devolver. Essa é a intenção da pessoa, tá? Ela vai sair com o livro e depois vai devolver. Não há crime de furto aí. Isso é o que se chama de furto de uso e isso é atípico, tá bom? Cuidado. Então, pessoal, imagine a seguinte situação. A apropriação indébita ocorre quando é franqueado ao agente criminoso, tá? Que ele possa sair daquele local, mas para que em um determinado momento ele devolva aquele bem. Isso acontece muito quando você aluga alguma coisa, como por exemplo, vídeo, na época que se alugava bastante DVD, fita cassete, e também na hipótese em que você acaba pegando o livro na biblioteca e faz o cadastro para que você possa levar o livro para estudar em sua casa. Se chegar o dia da entrega daquele bem e você não devolver, aí você incorre no crime de apropriação indébita, tudo bem? Então, tome muito cuidado com isso. Houve uma inversão aqui na letra E de elefante. Então, primeira questão, gabarito, letra C de casa, tá bom? Segunda questão. Sobre o crime de roubo, assinale a alternativa correta. Letra A. A modalidade de roubo próprio não admite violência imprópria. Vamos lá. Pessoal, o roubo próprio está previsto no caput do artigo 157. O roubo impróprio está previsto no parágrafo 1º do artigo 157. O que é roubo próprio? É quando o agente criminoso ele usa violência, grave ameaça ou outro meio que reduza a incapacidade de resistência da vítima, desde que essas técnicas sejam utilizadas antes ou durante a subtração daquele bem. Perfeito? Então o criminoso agride a vítima e pega o bem. Isso é roubo próprio, porque ele usou a violência antes de subtrair o bem. Ou eu uso a grave ameaça e enquanto eu estou ameaçando a pessoa me entrega o bem. Até então, a gente tem crime de roubo próprio. Para que eu tenha o roubo impróprio, eu só posso utilizar violência ou grave ameaça. E não para subtrair o bem, mas sim para garantir a posse do bem ou para garantir a impunidade em decorrência do bem que eu já subtraí. Eu entro em uma loja, pego uma joia, no momento que me dirijo à saída, o segurança vira para mim e diz: eu sei que você pegou a joia, pode tirar essa joia do bolso. E eu agrido violentamente o segurança e saio correndo. Eu não usei violência para subtrair o bem já estava comigo. Eu usei a violência para impedir que eu seja preso ou para garantir que eu continue na posse daquele bem. Tudo bem? Então, entenda, isso é roubo próprio e o roubo impróprio. Só que tem um detalhe. O que é essa história de violência própria e violência imprópria? Violência própria é a violência física propriamente dita ou a grave ameaça, que é uma violência psicológica. Cuidado com isso aí. A violência própria, anota, a violência própria, setinha, primeira setinha, é a violência física. Segunda setinha é a violência psicológica ou também a grave ameaça, tá bom? E a violência imprópria é aquela técnica onde eu reduzo a vítima à incapacidade de poder resistir ao ato. Exemplo clássico é a utilização de drogas na bebida da vítima para que após ela dormir, aí sim eu realize a subtração daqueles bens, beleza? Então, cuidado aí com relação a essa situação, tá? Então, letra A tá fora, tá? Letra A não marca. Letra B de bola. O roubo majorado pelo concurso de pessoas tem natureza hedionda. Bom, agora sim eu vou falar sobre a situação hedionda do roubo, tá? Com o pacote anticrime, pessoal, o roubo, ele passou a ter agora 3 figuras hediondas, tá? Quais são as 3 figuras hediondas? Primeira figura hedionda, roubo quando há restrição da liberdade da vítima. Cuidado, restrição da liberdade da vítima é uma coisa,
Privação da liberdade da vítima é outra coisa, tá bom? Então tome cuidado com isso aí. Em um outro momento eu explico isso melhor. Segunda situação onde o roubo ele também vai ser hediondo, tá? Na situação, pessoal, em que for utilizada ou que houver emprego de arma de fogo. Só que aí tem um detalhe. Se você for lá na Lei 8.072, você vai perceber que ele coloca arma de fogo, arma de uso proibido e arma de uso restrito. Tudo bem? Então perceba que ele está também colocando como hediondo o roubo em que se usa arma de fogo de uso permitido. Tá bom? Em que se usa arma de fogo de uso permitido. Adriano, eu queria tanto saber a diferença de arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito e assim por diante. Pessoal, existe um decreto para isso, e nesse decreto nós temos aí a previsão para que nós utilizemos aí a classificação dessas armas de fogo, tá bom? O decreto é o decreto 9847 de 2019, tá anotado aqui no meu quadro de avisos, tá bom? É o decreto 9847 de 2019, lá ele descreve o que é arma de fogo de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido, tá bom? E por fim, temos aqui também o crime de roubo, quando há resultado lesão grave, e também, obviamente, gravíssima, né? Grave do parágrafo 1º do 129 e gravíssima do parágrafo 2º do 129. E também quando há resultado morte, tá bom? Quando há resultado morte e, naturalmente, quando nós temos o latrocínio, perfeito? Então, tome muito cuidado com relação a essa situação. Tá, pessoal? Então, essas são as 3 situações do roubo hediondo. Essa letra B tá fora, tá? Letra C. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial torna impossível a configuração do crime de furto. Pessoal, STJ e STF já se manifestaram no sentido de que não torna impossível. Se a pessoa for presa e houver sistema de monitoramento e ela foi presa em decorrência do uso desse sistema, haverá tentativa de furto, tudo bem? Então você pode anotar aí o informativo 897 do STF, info 897 do STF e a súmula 567 do STJ, súmula 567 do STJ, tá bom? Tá errada a nossa letra C. D de dado. Segundo o STJ, ao roubo praticado no interior de ônibus com pluralidade de vítimas, deve ser aplicado concurso formal próprio de crimes e não crime único. E aí, galera? Situação é a seguinte. O cara entrou no ônibus, tem várias vítimas no ônibus, e ameaçando todas as vítimas ao mesmo tempo, ele subtraiu bens de algumas vítimas, tá? 5, 6, 7, 8, 10 vítimas, ele subtraiu os bens, tá bom? Então a pergunta é, nesse caso, ele pratica crime de roubo, mas esse roubo, ele vai responder por todas as subtrações dos bens que ele eventualmente tenha feito, ou ele vai responder por apenas um crime de roubo? O que vocês acham? Como crime único, um roubo só. Pessoal, é o seguinte, STJ entende de uma maneira, STF entende de outra maneira, tá bom? O STJ entende que o correto é a aplicação do concurso formal de crimes, mas é o concurso formal próprio, onde a pena será acrescida de uma fração de 1/6 até a metade, é o que nós chamamos de exasperação, tá? Não é o concurso formal impróprio, que é quando a gente soma as penas, tá? Pelo sistema da acumulação ou cúmulo material. Não. Roubo dentro de ônibus, STJ entende que é concurso formal próprio, tudo bem? E esse é o entendimento do STJ de 2015. O STF entende que é crime único, tá? O STF entende que é crime único, mas o julgado do STF é de 2013. Então, só saiba que eles divergem, tá bom? Mas a letra D fica correta,
Por que a letra D está correta? Porque, segundo o STJ, é considerado concurso formal próprio e não crime único. Crime único, se eu fosse você, eu sublinhava o crime único, colocava entre parênteses STF, tá bom? Gabarito, letra D de dado. Letra E. O crime de roubo terá sua pena dobrada se houver emprego de arma de fogo. E aí, o que você acha? Pessoal, é o seguinte, o crime de roubo, tá? Se houver emprego de arma de fogo, será acrescido de 2/3. Arma, de modo geral, sem ser de fogo, será acrescido de 1/3 à metade. E se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, será dobrada a pena, tá bom? Cuidado com isso daí. Fique com a letra D na segunda questão, tá bom? Terceira questão. Segundo o Código Penal Brasileiro, bem como o entendimento dos tribunais superiores sobre os crimes contra o patrimônio, letra A. No caso do agente que praticar o crime de furto contra o cônjuge, na constância da sociedade conjugal, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Pessoal, tá errado isso daí, tá? Cônjuges durante a sociedade conjugal ascendente e descendente não são responsabilizados por crime contra o patrimônio, tá, pessoal? Isso é uma escusa absolutória, tá? Você pode encontrar essa escusa absolutória lá a partir do artigo 181, o cara tá isento de pena, tá? Então, cuidado. Nós temos as escusas absolutas, tá? Temos as escusas relativas e as situações que não se aplica a escusa. É o 181, 182 e o 183, tá? Então, não tem essa história de reduzir a pena. O cara tá isento de pena. O que é de um é do outro também. Casou, é isso mesmo, tá? Bem, vamos lá. Letra B. Essa aqui eu acho que foi a questão mais polêmica, essa terceira questão. Essa questão foi um pouco polêmica, até me mandaram algumas mensagens aí, tá? Alguns alunos me mandaram mensagem perguntando, dizendo, professor, essa terceira questão não tem gabarito. Vamos lá, que agora eu vou dizer qual é o X da questão aqui, tá? Bem, letra B de bola diz assim: em entendimento recente, o STJ se posicionou acerca da possibilidade de aplicação do privilégio previsto para o crime de furto em sua modalidade qualificada, quando for o bem subtraído de pequeno valor, o agente primário e a qualificadora seja objetiva. Isso aí é o teor da súmula 511 do STJ. Já anota aí, súmula 511 do STJ. Tranquila, é conhecidíssima essa súmula, tá? De modo que as qualificadoras do emprego de fraude e abuso de confiança não serão admitidas por serem subjetivas. E agora vamos ao problema. Preste muita atenção, tá? Gente, a doutrina, e eu consultei várias doutrinas para isso. Kleber Masson, consultei Rogério Sanches, consultei Capês, consultei André Stefan, vários livros, tá? E eu verifiquei que a maioria dos doutrinadores, quer dizer, os doutrinadores, tá? Eles só citam como a qualificadora subjetiva o abuso de confiança, em decorrência da expertise utilizada pelo agente criminoso, em decorrência da sua relação com a vítima. Por isso, o abuso de confiança é considerado uma qualificadora subjetiva. Só que nós temos um problema. E eu tô aqui mais para te alertar, não para dizer que é certo ou errado, para te alertar e dizer o que você tem que fazer. O STJ, tá? No recurso especial 1841048, tá? Do Mato Grosso do Sul, tá? Se manifestou no seguinte sentido. O que aconteceu? Eram dois criminosos que praticaram crime de furto. A coisa era de pequeno valor, os dois eram primários, tá bom? Só que foi verificado o seguinte, eles usaram fraude para poder furtar aquele bem.
tá? Não foi abuso de confiança, foi fraude. Aí os caras foram condenados pelo TJ do Mato Grosso do Sul, só que eles só foram condenados pela qualificadora do concurso de agentes do roubo. O Ministério Público entrou com um recurso especial dizendo negativo, só concurso de agentes não. Fraude também foi aplicada, de modo que se a fraude foi aplicada, é para tirar o privilégio que foi aplicado pelo TJ e também pelo juízo de piso, pelo juízo de primeiro grau. E aí o STJ, ao analisar o recurso, deu provimento para o Ministério Público, dizendo vamos tirar essa privilegiadora porque o tribunal, pelo menos pelo teor da sexta turma, se manifestou entendendo que a fraude também é subjetiva. Eu tô com o julgado aqui, tá bom? E eu destaquei só um trecho que eu vou ler rápido para vocês, mas eu vou logo fazer uma coisa legal. Eu vou pegar esse julgado, tá? E vou colocar no drive aqui do Instagram, e aí você baixa para você ler. São 5 folhas, é uma leitura de 5 a 10 minutos, você entende isso perfeitamente. Porém, eu vou ler aqui o trecho, tá? Diz assim: no presente recurso especial, a parte recorrente, que é o Ministério Público, alega violação do 155, parágrafo 2º e parágrafo 4º, inciso 2 e 4. Sustenta que o privilégio previsto no 155, parágrafo 2º do CP não pode ser aplicado ao crime de furto praticado mediante fraude, cuja qualificadora é de ordem subjetiva. Como se não bastasse o entendimento desse ministro aqui, ele também colacionou outros julgados do STJ, onde nesses julgados o STJ já se manifestou pela qualificadora da fraude como natureza subjetiva, tá bom? E o mais interessante, esse julgado, ele é simplesmente de 18 de novembro de 2019. 18 de novembro do ano passado. Tá quentíssima essa história, tá bom? E aí vocês vão ver que ele colaciona outros julgados dentro da decisão dele, em que o STJ já se manifestou também pela natureza subjetiva da fraude. E ao contrário do que muita gente vem dizendo por aí, não é apenas o abuso de confiança, tá bom? Então, pessoal, o STJ já se manifestou. Eu vou ler outro trecho aqui que eu destaquei, que diz o seguinte: entretanto, tanto a qualificadora do abuso de confiança, ele cita abuso de confiança, ok, já tava ok. A do emprego de fraude e a do emprego de fraude possuem natureza subjetiva. E por essa razão, por demonstrar maior gravidade da conduta, tornam incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade do agravante, tá bom? Relator ministro Sebastião Reis Júnior, isso ele está colacionando outro julgado. Quem julgou esse daqui foi o Reinaldo Soares da Fonseca, tá bom? E tem vários outros aqui de 2018, de 2016. Bem, eu vou colocar aqui no drive, vocês leem, tá bom? Aqui no meu deu 5 folhas, mas é porque eles espaçam muito, tá? E eu queria que vocês analisassem isso, tá bom? Então, o meu gabarito vai ficar a letra B de bola, tá bom? Ah, professor, não estava ligado nesse julgado aí, poxa, do final do ano passado. Bem, só queria te mostrar que há precedente para isso e é precedente do STJ, tá bom? Depois vocês baixam o julgado e analisem, tá bom? Bem, vamos na letra C. O registro de medição de energia, alterar o registro de medição de energia constitui crime de furto mediante fraude em decorrência do meio empregado para obter energia. Não, gente, isso aqui na jurisprudência é muito bem separado, tá bom? Quando eu vou ter estelionato envolvendo energia, tá bom? A partir do momento que o indivíduo ele consegue adulterar o registro de modo a captar o fluxo da eletricidade e pagar valor muito menor do que deveria, eu tenho o crime de estelionato. Por quê? Porque a distribuição de energia já está vindo direto para a casa dele, ele adultera o registro de modo que essa adulteração faz com que ele pague um valor menor. Até aí tá tranquilo. Então, quando é que eu vou ter o gato? Que é exatamente o furto de energia, tá? A partir do momento que a linha de transmissão tá passando na frente da casa dele, ou tá passando para o vizinho, e ele consegue colocar um cabo de energia
e desviar essa energia para casa dele. Aí sim eu tenho furto de energia, tá bom? E como a gente sabe, energia elétrica e outras energias como genética, eólica, atômica, química, todas essas energias são considerados objeto para o crime de furto, tá? Lá no artigo 155, parágrafo 3º, tá bom? Então, ele confundiu aqui a letra C, isso não é furto mediante fraude, isso é estelionato, tá? Letra D. O crime de roubo pode ser próprio ou impróprio. Neste último caso, o impróprio, quando o agente emprega violência ou grave ameaça para subtrair o bem da vítima, para mim já está errado. Porque no impróprio ele não usa violência ou grave ameaça para subtrair. É para garantir a posse do bem ou a impunidade do crime. Aí continua, né? Também o roubo pode ser qualificado, sendo este crime hediondo apenas quando do resultado morte, caso em que sempre será um crime préter-doloso. O que aconteceu nessa segunda parte que ele também colocou aqui, tá? Quando ele coloca aqui, será resultado morte. Pessoal, é o seguinte... Primeira coisa, primeiro que o roubo não é hediondo só com latrocínio, tá? O roubo é hediondo com restrição da liberdade da vítima, emprego de arma, beleza? Arma de fogo, de calibre permitido e restrito. E quando resulta a lesão grave ou a morte, tá? E outra coisa, outro erro também, o latrocínio nem sempre é préter-doloso. O latrocínio pode ser doloso-doloso. O que isso quer dizer? Préter-doloso é dolo no antecedente, culpa na consequência. Perfeito. O latrocínio, ele só ocorre se a vítima morre em decorrência da violência empregada no contexto do roubo. Sendo que se o criminoso aponta uma arma para a vítima e durante o roubo ele intencionalmente dispara, eu tenho o roubo, que é doloso, obviamente, e a morte da vítima, que é dolosa também. Dolo no roubo, dolo na morte da vítima. Só que eu também posso ter latrocínio se houve dolo no roubo, claro, mas que durante aquele roubo o criminoso deixa a arma cair e em decorrência do disparo contra a vítima morre. Então foi um disparo culposo. E eu também vou ter latrocínio nesse caso, tá bom? Cuidado. Agora cuidado com a pegadinha. Se por acaso a vítima morrer em decorrência da grave ameaça, não há latrocínio. A pessoa morre com uma parada cardíaca em decorrência do grande susto que ela recebeu pela pela intensidade da grave ameaça praticada pelo criminoso. Aí nós vamos ter roubo e muitos doutrinadores utilizam a tese de homicídio culposo, mas não latrocínio, porque latrocínio, a morte tem que derivar da violência, tá bom? Letra E de elefante. No crime de estelionato, o emprego de fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que o agente realize a subtração do bem móvel. Pessoal, se é subtração e ele usa fraude, não é estelionato, é furto qualificado pela fraude. Terceira questão, gabarito B de bola, tá bom? Vamos avançar. Quarta questão. Sobre os crimes contra o patrimônio, conforme entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Letra A. O crime de extorsão mediante sequestro é considerado crime material. Está errado. Uma vez que o seu momento consumativo ocorre na entrega da vantagem exigida pelo agente criminoso. Qual é o momento consumativo da extorsão mediante sequestro, pessoal? No momento em que há a privação da liberdade da vítima. Extorsão mediante sequestro é considerado crime formal ou de consumação antecipada, em que o recebimento da vantagem constitui mero exaurimento. Então, a partir do momento que o criminoso ele arrebata a vítima, privando-a de sua liberdade, ainda que por curto espaço de tempo, nós temos consumado o crime de extorsão mediante sequestro, tá bom? Letra B. A jurisprudência vem admitindo a aplicação da majorante do furto praticado durante o repouso noturno nas hipóteses de furto qualificado,
no sentido de que a ordem em que os dispositivos se encontram no Código Penal não impedem tal aplicação. Deixa eu te contar um segredo, tá, pessoal? Como é que tá ali mais ou menos a disposição do furto, tá? Você tem furto simples no caput do 155, você tem o furto noturno no parágrafo 1º, o furto privilegiado no parágrafo 2º, o furto de energia elétrica no parágrafo 3º e o furto qualificado no parágrafo 4º. Ótimo. Aí eu te pergunto, é possível aplicar a majorante ou a causa de aumento de pena do furto noturno, que está no parágrafo 1º, nas hipóteses de furto qualificado, sendo que a análise da majorante é feita na terceira fase da dosimetria da pena? Então a primeira coisa que o juiz vai fazer é, esse crime aí é simples ou qualificado? Primeira coisa na dosimetria, esse crime é simples ou qualificado? Se é simples, a pena é de tanto a tanto. Se o crime é qualificado, a pena já é de tanto a tanto. Já trabalha com um novo parâmetro de pena mínima e de pena máxima. Beleza, vou trabalhar com esse parâmetro. Furto simples 1 a 4, qualificado de 2 a 8. E aí ele vai analisar na segunda fase agravantes e atenuantes. E na terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Entra a majorante aí, ou minorante, se tiver. Só que na disposição do código, a majorante veio primeiro e a qualificadora veio depois. Será que ele pode utilizar a majorante, ainda que a qualificadora tenha ficado depois? Ó, deixa eu te contar um segredo. Durante muito tempo, a jurisprudência vem entendendo que não, por conta da disposição geográfica ou topográfica desses tipos penais, desses dispositivos dentro do código. Aí não podia. Só que aí, um pouco mais à frente, passaram a interpretar dizendo que é possível sim, e que a disposição em que os códigos se encontram dentro, que os tipos se encontram dentro do código, não faz diferença nenhuma. Então é perfeitamente possível sim aplicar a majorante do furto noturno incidindo sobre o furto qualificado. Existem vários outros crimes que têm esse problema também. Por exemplo, a extorsão tem esse problema, tá? Por exemplo, a extorsão do 158, parágrafo 3º, é a extorsão com privação da liberdade da vítima. Mas logo lá no parágrafo 1º do 158, ele tem a extorsão majorada, com aumento de 1/3 à metade se houve emprego de arma ou concurso de agente. Posso aplicar a extorsão majorada pelo uso de arma, pelo emprego de arma e concurso de agente no sequestro relâmpago, que é a extorsão com privação da liberdade da vítima? Pode, tá bom? Então isso não tem mais nada a ver. Nosso gabarito então fica a letra B de bola, tá bom? Vamos lá na letra C de casa. Para a configuração da majorante do repouso noturno, no crime de furto, é necessário que a casa onde o crime foi praticado esteja habitada e que os moradores estejam dormindo. Gente, isso aqui também é alvo de muitas polêmicas, mas a gente tem até uma doutrina muito, não pacificada, tá? Porque pacificada é quase que unânime, mas uma doutrina muito majoritária, muito mesmo, tá? E doutrina de concurso público, tá? Que entende que a casa onde o furto vai acontecer não precisa estar habitada. Por quê? O furto noturno, com acréscimo de 1/3 na pena do criminoso, tem essa circunstância aí de ser mais aviltosa, digamos assim, para o agente, justamente por conta da facilidade que ele tem para poder ingressar na residência durante o período noturno, tá? O que é mais fácil? Eu pular o muro de uma casa sem ser visto 10 da manhã, meio-dia, 5 da tarde ou 3 horas da manhã? Obviamente que o fluxo naquela região vai ser bem menor, 3 horas da manhã. Então não é porque os moradores estão dormindo, é porque a comunidade, de um modo geral, ela acaba tendo, durante o repouso noturno, a ideia de que todos estão recolhidos e que as ruas estão mais desertas. Tanto é que você sabe muito bem que essa majorante, ela não tem um horário fixo. Eu não vou fixar um horário para poder dizer quando é repouso noturno. Isso depende de cada localidade. Repouso noturno pode ser considerado
numa região ribeirinha, numa comunidade do interior, pessoas simples que moram muito distante da cidade, 9 horas da noite. Mas 9 horas da noite no centro de São Paulo, no centro de uma cidade grande, né, no centro até de Belém, de onde eu estou falando aqui com os senhores, não posso considerar isso como repouso noturno. Tá dando 9 horas da noite e ninguém vai dormir agora, pelo menos de um modo geral, tá bom? Então cuidado com relação a isso. Senhores, a letra D de dado. Furto qualificado é incompatível com privilégio. Já está fora por causa da súmula 511, tá? O privilégio pode ser aplicado no furto qualificado, desde que o bem seja de pequeno valor, o agente seja primário e, consequentemente, a qualificadora seja objetiva. Quais são os benefícios do furto privilegiado, não é? Bem, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. O juiz também pode substituir a pena de reclusão pela detenção e também pode aplicar somente a pena de multa, beleza? Isso fica... Quinta questão diz assim: no que tange às disposições trazidas pelo Código Penal brasileiro, bem como suas atualizações legislativas, assinale a alternativa correta. Letra A diz assim: o crime de furto será qualificado pelo emprego de chave falsa quando for utilizado uma cópia feita clandestinamente ou qualquer instrumento que abra a fechadura sem ser a chave verdadeira. Pessoal, conceito doutrinário, tá? Letra A está correta. Chave falsa pode ser uma cópia que foi feita clandestinamente, tá? Sem autorização do morador. Exemplo, tá? Uma pessoa, uma coisa interessante em prédio, né? Muita gente tem, por exemplo, a mania de sair, só tem uma chave em casa, né? Aí vai e acaba entregando a chave para o porteiro. Aí o porteiro tira uma cópia e quando o morador volta, ou outra pessoa que mora no apartamento volta, pega a chave verdadeira e sobe. Quando ele sabe que as pessoas saíram de férias e não tem ninguém no apartamento, ele pega a cópia que ele já tinha feito anteriormente, entra no apartamento e subtrai algum bem. Nesse caso, houve o emprego de chave falsa. Mas e se o cara utilizar outra técnica que possa fazer com que a fechadura ou o cadeado ou a tranca seja aberta sem ser a chave original e sem que ele tenha que quebrar, arrombar ou destruir aquele cadeado ou aquela tranca, né, pessoal? Também vai ser considerado chave falsa, como, por exemplo, clipes, grampo de cabelo, um alfinete ou até mesmo um outro dispositivo que ele utilize ali para poder fazer girar o mecanismo da fechadura, tá bom? Então isso é chave falsa, se liga nessa situação aí. Letra A, gabarito da quinta questão. Letra B, essa letra B é muito legal. Olha só, assertiva. João ingressa no escritório de Pedro e com uma arma de fogo em punho aponta para Pedro e exige que este indique onde está o cheque que João havia lhe entregue como pagamento de uma dívida. Pedro aponta para uma gaveta e João, ainda ameaçando Pedro para que este não reaja, rasga o cheque e vai embora. Neste caso, João praticou o crime de roubo, majorado pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo. Não sei se alguém acabou marcando a letra B, mas devem ter ficado com a pulga atrás da orelha, né? Bem, vamos lá. Pessoal, o crime que nós estamos falando aqui é um crime de extorsão, tá? Do artigo 158. Vou te contar uma história. A maioria das pessoas tem uma mania de entender a extorsão de uma forma muito rasa. As pessoas pensam que extorsão seria basicamente assim: olha, eu vou ameaçar a vítima para fazer com que a vítima me entregue um bem. Tá errado. Se você for analisar o artigo 158, ele diz que extorsão, constranger alguém. O que é constranger? É retirar dessa pessoa a sua liberdade. É retirar dessa pessoa a sua capacidade de autodeterminação. Então eu vou te constranger e você não tem mais capacidade de autodeterminação. Mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Tudo bem, mas eu vou constranger a pessoa para quê? Para que essa vítima faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. E a gente acaba aprendendo, até em cursinho mesmo, até mesmo ouvindo até de professor,
que a extorsão é ameaçar a pessoa, usar violência contra a pessoa para ela me entregar algo. Como, por exemplo, abrir o cofre e me entregar a joia, assinar um cheque e me entregar o cheque para que eu possa descontar aquele cheque, para que a pessoa ligue para o seu gerente de investimentos ou para o gerente do banco e faça uma transferência para a minha conta, ou eu obrigo a pessoa a ela fazer uma transferência pelo aplicativo, já que precisa de reconhecimento facial. As pessoas pensam que é só isso. Só que, se por um acaso eu entro na sua casa e te obrigo a rasgar um cheque que eu tinha te entregue para pagar uma dívida que eu tenho com você, será que isso é extorsão? Será que eu estou usando violência ou grave ameaça para te obrigar a fazer algo? E esse obrigar a fazer algo vai me trazer uma vantagem? É extorsão também. Mas, nesse caso, eu não obriguei a vítima a fazer algo, a rasgar o cheque. Eu obriguei ela a tolerar, a suportar que eu rasgasse aquele cheque, que na verdade teria o valor retirado da minha conta e passado para aquela vítima. Isso também é extorsão. E Adriano, essa última situação que você disse assim, olha, eu posso usar violência ou grave ameaça para obrigar a pessoa a deixar de fazer alguma coisa. Um exemplo interessante. Nós somos investidores. E nós ficamos sabendo de que um dia será marcado um leilão para comprar lotes de investimentos em uma empresa. E são lotes fantásticos que vão trazer muito lucro para a gente. E eu te ameaço, dizendo que se você participar dessa compra, eu vou te matar. E você diz, não, tudo bem, não vou participar não. Pode ir lá, pode adquirir todos os investimentos que eu não quero problema. Eu tô te obrigando a não fazer algo, a deixar de fazer algo que vai me trazer vantagem econômica. Isso também é extorsão. Lembrando que extorsão é crime formal, tá, pessoal? Até mesmo pela própria redação da súmula 96 do STJ. Anote, importante, ler súmula 96 do STJ. Então, meus amigos, letra B é uma prática de extorsão, beleza? E essa extorsão, claro, pelo emprego de arma, nesse caso, vai ter um aumento de pena que pode variar de 1/3 a metade, como você encontra no parágrafo 1º do 158, tá? Letra C. O crime de estelionato, em qualquer hipótese, será processado mediante ação penal pública condicionada à representação. Ora, né? Alteração do pacote anticrime, não poderia deixar de comentar isso com vocês. Lá no 171, nós temos agora um parágrafo 5º, que foi implementado pelo pacote anticrime. Esse parágrafo 5º agora, ele muda, tá, a natureza da ação penal, que era pública incondicionada, passando agora a ser pública condicionada à representação. Porém, nós temos exceções que vão fazer com que o estelionato seja ainda incondicionada, tá bom? Quando? Quando a vítima for administração pública direta ou indireta, né? União, Estado, DF, municípios, autarquias, fundações, empresas e sociedade de economia mista, tá bom? Se a vítima é criança ou adolescente, menor de idade. Se a vítima é pessoa que tem deficiência mental ou se a vítima é maior de 70 anos, não é idoso, é maior de 70 anos, tá? Um detalhe interessante, principalmente para os meus amigos que vão fazer concurso para delegado de polícia, tá? Pessoal, como é que a doutrina vem se manifestando quanto a ações penais que já se iniciaram ou inquéritos policiais que já foram concluídos referentes a estelionato antes do ingresso dessa lei? Bem, inquérito policial que foi concluído, já foi instaurado, foi concluído, mas ainda não houve denúncia, a doutrina entende que a vítima precisa ir até a unidade policial, ratificar o interesse em que o indivíduo seja denunciado ou pode ir direto no Ministério Público. O mais prudente é ir direto ao Ministério Público porque o inquérito já foi concluído, tá bom? Mas se o inquérito ainda estiver em andamento, tem que ir direto na delegacia. Se o inquérito foi concluído, já está com o MP, vai no MP e lá você ratifica o interesse em ver a ação iniciada.
Se a ação já iniciou, não precisa fazer mais nada, porque a ação já iniciada não faz com que a vítima seja obrigada a confirmar o desejo dela em ver a ação iniciada, já que a ação já iniciou. E a doutrina diz, isso é uma condição de procedibilidade, ou seja, para a ação ser iniciada, e não uma condição de prosseguibilidade, que é para a ação prosseguir, tá bom? Cuidado para não confundir. Letra D de dado. No crime de extorsão, a condenação do réu pela figura qualificada, em razão da restrição da liberdade da vítima, impede a aplicação da majorante pelo emprego de arma ou pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Foi o que a gente conversou referente ao roubo, tá, pessoal? As disposições, a ordem em que os artigos se encontram, não impede a aplicação de majorante sobre o tipo qualificado. Então, letra D, errada. Letra E de elefante. O crime de extorsão mediante sequestro será majorado com aumento de 1/3 à metade se o sequestro durar mais de 24 horas. Isso foi uma pegadinha que eu fiz, tá, pessoal? Se o sequestro durar mais de 24 horas, a extorsão mediante sequestro, ela passa a ser qualificada e não majorada, tá bom? Então, se você for lá no artigo 159 e procurar o parágrafo 1º, se o sequestro for praticado durar mais de 24 horas, se a vítima é menor de 18 anos, ou se foi praticado por quadrilha ou bando, que na verdade é uma associação criminosa atualmente, a pena passa a ser de 12 a 20 anos, né? Então, uma figura qualificada do tipo. Então, quinta questão, fica a letra A de avião. Valeu? Sexta questão. Sobre os crimes contra o patrimônio, analise as assertivas e assinale a opção, né? É a opção, tá, pessoal? Que contém os itens corretos, tá? Essa questão também é autoral, tá? Questão também é autoral. Na verdade, quando chegar na questão que foi retirada de concurso, eu aviso. Até aqui todas fui eu que fiz. Até essa aqui, que tem a situação da extorsão que eu expliquei, a letra B da quinta questão, também fui eu que fiz. Sexta questão, também autoral. Vamos lá. Primeira assertiva. Um carteiro, ao realizar uma entrega, se engana quanto ao endereço. E a pessoa, no momento que recebeu a encomenda, não corrige o erro do carteiro. Assim, a pessoa que recebeu a encomenda, que na verdade se destinava a outra pessoa, comete crime de estelionato. Gente, eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas. Ô, saudade de encontrar o pessoal para a gente trabalhar algumas coisas de direito penal, processo penal, legislação. Ô, saudade, mas esse tempo vai voltar, tá? Esse tempo vai voltar, tenha fé. Enquanto isso, vamos continuar. E eu sempre dou o exemplo do carteiro, do entregador do Correios, tá? Dos Correios, chega lá na minha casa, tá? Eu moro numa casa, bateu lá no portão e disse assim para mim: boa tarde, senhor. Eu digo, boa tarde. Aqui que mora o seu Maurício de Souza? Aí eu penso, eu penso, né? Não tem nenhum Maurício aqui em casa. Só tem Adriano, meu irmão, meus pais, minha mãe. Não tem Maurício aqui. Só que quando eu olho para a mão dele, eu vejo que tem PlayStation. Tem um PlayStation. Um Xbox. Algo de valor. E eu faço o quê? É aqui que mora o seu Maurício? Tá bom então, meu amigo. Só assina aqui rapidinho, dá uma rabiscada aqui, que eu tô com muita pressa. Rabisquei tudinho lá, datei, fiz um garrancho igual a cara do outro. E o cara me entregou o bem. Será que eu furtei o bem? Será que foi furto? Eu retirei o bem da esfera de vigilância? Não, porra. O bem foi entregue a mim. Mas eu induzi ele ao erro. Eu disse, esse é o carteiro, aqui mora um tal de Maurício. Será que o senhor não tem uma encomenda aí para o Maurício? Não foi assim. Ele já estava em erro e eu o mantive. Isso é figura de estelionato. É porque você tem a mania de pensar que estelionato é enganar os outros para receber. Gente, eu já vi professor, nada contra os professores, tranquilo, parabéns. Mas, poxa, ficar dizendo por aí que estelionato é enganar as pessoas para receber o bem, tá? É uma das formas de estelionato. Então, leia com cuidado 171, tá bom? Bem, primeira assertiva é estelionato, correta. Segunda assertiva. O crime de furto
pode ser qualificado pelo emprego de fraude. Tranquilo. Assim, o agente usa o meio ardiloso para fazer com que a vítima diminua sua vigilância, facilitando a subtração do bem. Claro, furto mediante fraude é quando o criminoso, por exemplo, se veste com a empresa de telefonia, com a empresa de energia elétrica, bate na sua casa e pergunta: "Você está com algum problema aí na internet?" "Ah, minha internet vive ruim." "Só pode ver que isso não é o modem?" "Ah, não, estamos fazendo aqui a substituição dos modems." Aí o cara entra na tua casa, você se diz, não presta atenção ali, vai fazer outra coisa, é o momento que ele pega um relógio que está na mesa, pega uma carteira, pega um celular e assim por diante, tá bom? Isso sim é furto mediante fraude. O exemplo do manobrista. O cara tá lá, vê que na churrascaria todos os manobristas usam um certo uniforme. Ele manda fazer um uniforme idêntico. Se infiltra entre os manobristas, vai até o quadro de chaves, pega a chave da Mercedes, aciona o dispositivo, vê qual é a Mercedes, entra no carro e vai embora. Furto mediante fraude. Outro indivíduo manda fazer o exato uniforme, vai lá para a fila para receber os carros que estão chegando. Um cliente chega, desce do carro e entrega as chaves, né, para o manobrista. O manobrista pega, o criminoso no caso, né, se passando por manobrista, pega a chave e diz: "Boa noite, senhor. Tenha um ótimo jantar." Entra no carro e vai embora. Estelionato. Em uma situação, ele usa fraude para que ninguém perceba que ele vai subtrair o veículo. Na outra situação, ele usa a fraude para induzir a vítima em erro e fazer com que a vítima acredite que ele é funcionário daquele restaurante. Tudo bem? Cuidado com isso. Senhores, terceira assertiva na sexta questão. André cometeu o crime de furto ao subtrair uma joia em uma loja. Como André não possui um comprador para a joia, procura Pedro, que por sua vez, ciente da procedência do bem, consegue vender a referida joia para Marcos. Assim, Pedro praticou o crime de furto na condição de partícipe de André. Então, qual é a história, tá? Vou te dar uma dica interessante, eu sempre faço isso. Quando eu estou lendo uma história, um caso concreto, eu sempre imagino a história. Eu tento imaginar. Pedro parece um amigo meu que é pouco pilantra. Pedro tá aqui na minha cabeça. Porra, a vítima, eu conheço também, conheço um apagado, um abestado, tem cara de vítima. Esse aí vai ser a vítima do meu caso. Eu penso em pessoas que eu conheço realmente, tá? Então, bora lá. André foi lá, furtou a joia da loja. Disse: "Poxa, eu não tenho para quem vender. Preciso de alguém para me ajudar a vender isso aqui porque eu preciso do dinheiro." Entrou em contato com o André. Aí o André foi lá. O André é o ladrão, tá? Entrou em contato com o Pedro, tá bom? Pedro, é o seguinte, estou com uma joia, tem que passar essa joia. "Não, eu vou te ajudar. Tenho um comprador para essa joia." Pedro foi lá e passou a joia para o Marcos. Qual o crime do Pedro? Pedro pratica receptação. Aí você diz: "Ah, não, agora eu fiquei sem condições, Adriano. Eu não entendo mais direito penal. Eu pensei que o receptador era a pessoa que adquiria, era a pessoa que recebia, era a pessoa que ficava com um produto que ela sabe ser proveniente de um crime, né? É o cara que vai lá e adquire, por exemplo, peças de um veículo que são roubadas." Mas, meu amigo, isso todo mundo sabe. Até quem assiste televisão sabe disso aí. Até quem não estuda direito sabe que isso é receptação. O jornalista explica. Agora, se você for com cuidado, lá no artigo 180, você vai perceber o seguinte: quais são os núcleos do tipo da receptação? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto do crime. Isso é que eles chamam de receptação própria. Essa primeira parte, a doutrina chama de receptação própria. Porque, nesse caso, a pessoa ela adquiriu, recebeu, ficou para ela o produto do crime. Agora, depois que tem a vírgula e um ou, entra em cena a receptação imprópria, é coisa de doutrina e prova. Onde está a receptação imprópria? Ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte, que é o caso do intermediário. Só que tem um detalhe: esse cara aqui, ele não pode ter envolvimento nenhum, nem a título de partícipe, nem de coautor, no crime do qual resultou esse produto.
Não pode. Senão ele vai ser coautor, partícipe do crime. É o caso do Pedro. O Pedro não tem nada a ver com o furto do André. A missão dele é intermediar o bem que já foi furtado, passando assim para um terceiro, tá bom? E o Marcos também vai entrar na receptação, mas receptação própria, tá bom? Se ele souber que o produto é fruto de crime, beleza? Ou pelo menos puder entender pelo preço, circunstâncias do caso concreto, pode entrar em receptação culposa, tá bom? Como a gente também tem previsão para isso, tá bom? Então, errada a terceira assertiva. Quarta assertiva. Olha aí, jurisprudência. A prostituta que arranca cordão do pescoço de seu cliente pelo fato de ele não ter pago pelo serviço sexual combinado e praticado consensualmente, pratica o crime de exercício arbitrário das próprias razões, e não roubo e nem furto. Então, a prostituta está lá, trabalhando, o cara chegou e disse, olha, vamos fazer um programa? Vamos, são maiores de idade, fizeram um programa consensualmente. Depois, o cara teve que pagar o programa. Só que ele diz, não tenho dinheiro. Ela vem para cima dele e toma um cordão de ouro do cara, pega a carteira e tira o dinheiro, que é o valor do programa, leva algum bem do cara e vão bater na delegacia. E você, investigador, escrivão e delegado de polícia, vai estar lá para receber essa situação, tá bom? Mas você já sabe que ela praticou exercício arbitrário das próprias razões. Ela entende que está no direito de receber e assim, obviamente, pratica o comportamento para receber aquele valor, tá bom? Senhores, então o nosso gabarito fica a letra D de dado na sexta questão. Perfeito? Sétima questão. Sétima questão é questão de concurso, tá? Não foi feita por mim. Inclusive, essa aqui é a questão que caiu para DPC em 2016. Bora entender essa história? Essa questão aqui, ela é bem legal. Considerando apenas as informações contidas nas alternativas, assinale aquela que corretamente indica uma hipótese de crime de receptação. Letra A diz assim, que é receptação, tá? Letra A diz assim, Josefina celebra contrato de penhor, entregando uma joia ao credor pignoratício, tá? A pessoa foi lá, fez um... A Caixa Econômica faz isso, né? E várias outras empresas. Você deixou a joia, pegou o dinheiro, fez um contrato de empréstimo, a joia foi avaliada, disse, ó, se não devolver, se não devolver o dinheiro, você vai perder a joia. A empresa fica com a joia. Não, tudo bem. Posteriormente, ainda na vigência do contrato, a joia é furtada por terceiro. Aí o vagabundo foi lá na empresa, no banco e furtou a joia. Tá bom. Ciente do furto e vislumbrando na hipótese uma forma de pagar menos para reaver o patrimônio, Josefina procura o autor do crime patrimonial prévio e dele compra a joia furtada. Aí tem aquele negócio, né, pessoal? A pessoa pensa assim, poxa, para eu devolver o dinheiro e resgatar a joia é R$1.000. Para eu pegar com um vagabundo que furtou a mesma joia é R$500. Vou com um vagabundo. Vai com um vagabundo, compra um produto que sabe ser fruto de crime. A empresa, o banco, tinha a posse lícita dessa joia? Tinha. O banco tinha o direito de ficar com a joia até que ela quitasse o pagamento. Então, se ela consegue obter aquela joia lá na frente, ela está praticando receptação. E a letra A já é o nosso gabarito, tudo bem? Uma situação totalmente diferente seria o seguinte, em que a doutrina entende que não é receptação, tá bom? Na verdade, é um pouco debatido ainda esse caso, mas não é pacificado. Tipo assim, eu tive a minha bicicleta roubada. Era, né? Tava dando lá fazendo um passeio, uma trilha, roubaram minha bicicleta. E aí um amigo meu no outro dia disse, Adriano, passei aqui no Robalto, aqui no bairro tal, cara, é a tua bicicleta que tá aqui. Tem um cara que tá aqui num beco, ele tá com a tua bicicleta, ele corre pra cá que a tua bicicleta tá aqui. O Adriano chega lá e diz, essa bicicleta é minha e tal. Não, meu amigo, pra tirar essa bicicleta daqui tem que pagar R$300. Aí eu sou obrigado a pagar por algo que já é meu. Ou era, né, pelo menos. Aí eu vou lá e compro a minha bicicleta. É a minha bicicleta realmente que foi furtada ou roubada.
A doutrina entende que, nesse caso, pessoal, não há que se falar em receptação, em que pese alguns doutrinadores entenderem que seria caso de receptação, tá bom? Mas há esse debate. Aqui é diferente. A joia estava com outra pessoa, foi furtada e aquela pessoa foi lá e adquiriu. Nesse caso, a letra A é receptação sim, tá bom? Letra B de bola. Ribamar, colecionador de carros antigos, percebendo a falta em lojas especializadas de uma determinada autopeça para reposição, encomenda a Servilho a referida peça, consciente de que este, motivado pela encomenda, roubará um carro para cumprir o avançado, o que efetivamente ocorre. Assim, Ribamar ingressa na posse da peça desejada. Pessoal, não é considerado receptação porque eu estou encomendando a prática de um crime para eu poder obter essa peça. Nesse caso, esse indivíduo aqui é partícipe desse roubo. É a tese mais ajustada, entendeu? Ele é partícipe, tá bom? Do roubo praticado pelo Servilho. Não é receptação na letra B. Letra C. Cristóvão compra de Amílcar uma motosserra por preço irrisório, sabendo que um vendedor está dispondo do bem por preço inferior ao do mercado, porque usou a ferramenta para a prática de um homicídio e quer dela se livrar. O cara usou uma motosserra para praticar um homicídio. Ele pega a motosserra e quer vender para alguém. Nesse caso, a motosserra não é fruto do crime. Ela é instrumento da prática de um crime. Então, não entra como receptação. É a mesma coisa do cara querer vender um carro que está amassado porque esse carro foi usado em um crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Resumindo, num atropelamento. Porra, bati, amassou aqui, quero me livrar desse carro o mais rápido possível. Bora logo no Detran passar. Compra o carro baratinho porque o carro foi usado num crime. Não é receptação, não é crime, tá? Não é crime. Letra D. Teobaldo tem seu telefone celular furtado. Para reaver o aparelho, liga para o autor do crime, passando a negociar sua entrega. Assim, concretizado o ajuste, Teobaldo paga o valor exigido, recebendo de volta o telefone. Foi utilizada a doutrina majoritária aqui, tá, pessoal? A grande maioria dos doutrinadores entende que, nesse caso, não há que se falar em receptação. Foi o que prevaleceu nessa prova aqui. Também entendo que, nesse caso, não há que se falar receptação. Poxa, eu vou criminalizar a vítima porque ela teve que pagar de novo para reaver o seu bem. Então, é muita desproporção na utilização da pena, tá? Então, dá uma olhada na letra D. Foi o mesmo exemplo que eu utilizei, mesma situação que eu utilizei no exemplo da bicicleta, tá? Letra E. Elesbão, camelô, conscientemente expõe à venda cigarros de importação proibida, os quais adquiriu de um amigo que sabe ser contrabandista. Bem, um cara praticou contrabando, né, do 334A, né, o cara é contrabandista, e o outro foi lá e praticou a conduta de expor à venda produtos que são frutos do contrabando. Nesse caso, pessoal, nós temos um tipo específico dentro do crime de contrabando. Ele sabe que o cara é contrabandista. Se você for lá no 334A, parágrafo 1º, inciso 4, você vai encontrar essa conduta. Então, isso não é receptação. Aqui, só a letra A é receptação, tá bom? Então, gabarito letra A na 7ª questão. 8ª questão. 8ª questão fui eu que fiz. Resolveram a 8ª questão? 8ª questão diz assim. Joaquim está passando por dificuldades financeiras e acabou de saber que seu único filho de 6 anos de idade está com uma doença grave e precisa ser operado. Joaquim não tem o dinheiro para a cirurgia, mas vai até a empresa de seu ex-sócio, Paulo. Ao contar a Paulo a situação, Joaquim pede o dinheiro emprestado a Paulo e este diz que somente irá emprestar o valor se Joaquim assinar um documento como garantia do pagamento, informando que, na época em que eram sócios, Pedro havia praticado diversos delitos na empresa. Neste caso, podemos dizer que a conduta de Paulo é
Extorsão qualificada da letra A? Extorsão simples da letra B? Fato atípico, o cara pode fazer isso aqui, sem que seja considerado crime? Letra D, crime de extorsão indireta, lá do artigo 160? Ou será que é exercício arbitrário das próprias razões do 345 do Código Penal, crime contra a administração da justiça? Gabarito é a letra D de dado. Essa é a situação que eu sempre utilizo nas minhas aulas, né, quando estamos trabalhando as aulas presenciais. Esse é o gabarito, letra D de dado, na 8ª questão. Beleza, pessoal? Pois bem, vamos lá na 9ª questão, nossa penúltima questão, tá bom, pessoal? Segure aí mais 10 minutinhos que a gente já vai finalizar, tá bom? 9ª questão. Acerca dos crimes contra o patrimônio e as alterações do pacote anticrime, assinale a alternativa incorreta. Só pegadinha aqui. Letra A. O crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum passou a ser hediondo? Verdade. O furto com o emprego de explosivo passou a ser hediondo pela Lei 13.964. B. O crime de roubo majorado quando há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum não é hediondo. Correto. Não é hediondo, pessoal. Em que pese a doutrina a criticar muito isso, mas não podemos fazer analogia em Malam Partem dizendo se o furto, que tem pena menor pela destruição, é hediondo, o roubo tem que ser também, seu legislador. Mas o legislador disse não. Então, império da norma, não posso fazer uma analogia em Malam Partem. Então, letra B, correta. C. O crime de roubo somente será considerado majorado quando houver emprego de arma de fogo, 2/3, ou arma de fogo de uso restrito ou proibido, dobro. E aí, o que vocês acham disso aqui, tá? Olha só, o crime de roubo somente será majorado quando houver emprego de arma de fogo ou arma de fogo de uso restrito ou proibido. Bem, eu sei que existem várias outras majorantes, concurso de agentes, roubar quem esteja em serviço de transporte de valores, veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o Distrito Federal e assim por diante. Mas, em se tratando de arma, eu quero que você entenda que o roubo pode ser majorado pelo emprego de arma de fogo, 2/3, sendo que aí calibre permitido. Por que eu sei que é permitido? Porque se for restrito ou proibido, ele entra na outra majorância, ele entra na outra situação que faz com que a pena seja dobrada, que é o parágrafo 2º B. Aí a arma tem que ser de calibre restrito ou de uso proibido. E as armas comuns, armas brancas, tá? O que vai acontecer? Elas também majoram. Majoram agora pelo inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 157. Então, facilmente, a letra C está incorreta e é o nosso gabarito. Letra D. No crime de extorsão mediante sequestro, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do denunciado à autoridade, a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Correto. É 159, parágrafo 4º, tá bom? No crime de roubo, a majorante do concurso de 2 ou mais pessoas pode ser aplicado quando o crime for praticado por um maior de idade e um menor de idade. Pessoal, vamos lá. Lá no concurso de 2 ou mais pessoas, ele está dizendo pessoas não imputáveis. Perdão, calma lá. Vírgula, tem uma vírgula aqui, tá? Ele está dizendo concurso de 2 ou mais pessoas. Vírgula, não precisa ser imputáveis, tá bom? Então, nesse caso, observe, todos os crimes que ele diz, concurso de 2 ou mais agentes, concurso de 2 ou mais pessoas, em concurso de agentes, eu posso utilizar, sim, menor de idade para incluir no cômputo dessa quantidade de pessoas, tá? Um outro detalhe interessante. Associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para fins da prática de crimes. Eu posso ter 2 maiores e 1 menor, que eu posso ter uma associação criminosa.
organização, conceito de organização, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Eu posso ter 3 maiores e 1 menor de idade para compor uma organização? Posso. Então, nesse caso, letra E fica correta, mas o gabarito, como a incorreta, é a letra C na 9ª questão. Perfeito? Vamos então para a saideira. Vou fazer bem rapidinho e vou abrir aqui para o espaço das perguntas, tá bom? Vamos lá. Concentração na 10ª, tá? O Ministério Público ofereceu denúncia contra Paulo em razão de ele, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo por um comparsa não identificado, ter subtraído de uma pessoa R$80 e um aparelho celular que custava 700. Perseguido por populares, Paulo foi preso com os produtos do crime. Não houve apreensão da arma utilizada no crime. Após confissão espontânea do crime, Paulo foi condenado à pena mínima pela prática do crime de roubo simples, pois na sentença alegou-se que a arma de fogo não havia sido utilizada pelo réu, nem apreendida à época dos fatos. Tanto o Ministério Público quanto a defesa, no entanto, recorreram da sentença. O Ministério Público requereu o reconhecimento das qualificadoras do concurso de pessoas e emprego da arma de fogo. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da tentativa, porque ele foi preso, no caso, e a aplicação da pena aquém do mínimo, alegando atenuante da confissão espontânea e a aplicação do princípio da insignificância. Olha essas teses da defensoria aqui, ou da defesa do cara. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos ver a letra A. O recurso ministerial do MP não merece provimento, porque é indispensável o exame de eficiência da arma utilizada no crime para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma de fogo. Na verdade, pessoal, eu vejo 2 erros, tá? O erro em si do conteúdo e um erro de atecnia simples, tá? Vou explicar o que é. Primeira situação que eu vejo na letra A. Pessoal, a apreensão da arma é desnecessária, quando se pode demonstrar por outros meios que houve o emprego de uma arma que, a princípio, é uma arma de fogo. Se o criminoso disser, não era uma arma de fogo, era um simulacro, ele tem que apresentar, tem que ser confirmado pelas vítimas ou testemunhas que era aquele simulacro que foi utilizado, e assim não se aplica a majorante, tá bom? Mas nesse caso tem um outro problema, porque ele está dizendo que reconhecimento da qualificadora do emprego de arma. O emprego de arma de fogo não é qualificadora. O roubo, ele só tem 2 qualificadoras, que é o parágrafo 3º. Quando há resultado... só tem as 2 qualificadoras, que é o parágrafo 3º, inciso 1 e inciso 2. Quando há resultado lesão grave ou quando há resultado morte, tá? Agora, a situação relacionada a emprego de arma é majorante ou causa de aumento de pena, tá bom? Mas tá errada a letra A. A apreensão da arma é desnecessária, tá? Mas se for apreendida, detalhe, se a arma for apreendida e constatar que não tinha potencialidade, não aplica a majorante, tá? B. Quanto ao recurso ministerial, deverá ser reconhecida apenas a qualificadora do concurso de pessoas, pois o uso da arma de fogo não pode ser imputado a quem não a portava. Pessoal, não interessa quem portou a arma. O que interessa é que foi utilizada uma arma de fogo. Então, 2 criminosos. Um está armado, o outro não. Um aponta a arma e o outro subtrai os valores. Roubo majorado ou circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego da arma. Para melhorar a situação, 2 criminosos. Um está armado, outro não. Durante a realização do roubo, o que está armado dispara contra a vítima, matando-a. Regra, latrocínio para os 2. Na hipótese em que um dos indivíduos não desejava nem assumiu o risco da produção do resultado mais grave, deve responder pelo crime que ele desejava praticar, que no caso seria só o roubo. Se fosse previsível o resultado mais grave, a pena dele, do roubo, deve ser aumentada até a metade.
Isso é o que se chama de cooperação dolosamente distinta, é o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Tudo bem? Vamos na letra C. Com a confissão espontânea, foi reconhecida na sentença, a pena poderá ser minorada para aquém do mínimo legal, tá? Bem, isso envolve um pouco de dosimetria, essa questão aqui é um pouco mais complicada. Bem, a confissão, ela é uma atenuante. A atenuante não tem o poder de permitir que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal. E nem as agravantes têm o poder para que a pena seja fixada acima do máximo legal. Só quem pode fazer com que a pena seja fixada acima do máximo ou aquém do mínimo são as majorantes ou minorantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, que são aquelas frações. Aumenta-se a pena em 1/3, aumenta-se a pena a metade, diminui-se a pena de 1 a 2/3 e assim por diante, tá bom? Fora a letra C. Letra D. Quanto ao recurso da defesa, é inadmissível o reconhecimento da tentativa, pois para a consumação do crime de roubo é dispensável a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Mesma situação que nós utilizamos numa questão lá atrás, com referência à súmula 582 do STJ. Tudo bem, pessoal? Então, qual seria o correto aqui? Crime consumado, beleza? Pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, tá bom? E a letra E, para finalizar, aplica-se ao caso o princípio da insignificância. Não se aplica insignificância em roubo, tá? E até se fosse um furto, também não seria adequado aplicar, porque R$700, em perspectiva da vítima, pode ser considerado um valor que não seja insignificante, tá bom? Lembrando aos senhores que, com relação ao latrocínio, nós temos a súmula 610 do STF, latrocínio, súmula 610 do STF, que entende que o momento... Desculpa. Nossa. Tosse. Temos a súmula... Porra! Desculpa, gente. Temos a súmula 610 do STF, que entende que o momento consumativo do latrocínio é a morte da vítima e não necessariamente a subtração do bem. Beleza? Eu vou abrir agora os comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar. Fiquei muito tempo sem beber água. Pessoal, ativado aí os comentários. Quem tiver alguma dúvida pode mandar. Se não tiver dúvida, nós vamos encerrar por aqui. Tá bom? Bem. Não, tô aqui. Obrigado. Tá bom, pessoal? Nenhuma dúvida, pessoal? Podem mandar aí. Todo mundo pegou o gabarito? Todos têm o gabarito, tá? Quem não pegou o gabarito aí, eu vou providenciar, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui o gabarito lá no link, tá? Alternativa 10, tá? Questão 10, perdão, letra D, tá? Eu vou passar de novo todos os gabaritos enquanto vocês organizam aí alguma pergunta, tá bom? Primeira questão, C de casa. Segunda questão, D de dado. Terceira questão, B de bola. Quarta questão, B de bola. Quinta questão, A de avião. Sexta questão, D de dado. Sétima questão, A de avião. Oitava questão, D de dado. Nona questão, C de casa. Décima, D de dado. Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos. E um detalhe, eu vou tentar, é um projeto um desafio que eu tô querendo fazer, que todas as quartas-feiras, às 8 da noite, a gente faça a resolução de 10 questões sobre temáticas relacionadas à realização do concurso da polícia, tá bom? Uma pergunta aqui, qual a diferença entre a extorsão simples e a indireta?
é o 158 e o 160. Na extorsão indireta, o agente ele não vai usar violência, nem grave ameaça, nada. Na extorsão indireta, ele vai, em razão da condição que a vítima se encontra, que é o cara pedindo dinheiro, por exemplo, ele vai obrigar essa pessoa, como condição desse empréstimo, que essa pessoa acabe em um documento confessando a prática de algum crime. Isso pode ser utilizado contra aquela vítima de modo a forçá-la a pagar o valor daquele empréstimo. Então essa que foi a intenção do criminoso aqui na nossa questão que eu projetei. Se você ler o 160, ele diz assim: exigir ou receber como garantia de dívida, é o contrato de garantia de dívida, abusando da situação que a pessoa se encontra. Um documento que pode dar causa a processo criminal à vítima ou a terceiro. Então, nesse caso, o cara diz: olha, você assina o documento confessando a prática de certos crimes. Se você não pagar o que eu te emprestei, eu vou usar esse documento contra você no Poder Judiciário. Aí nós temos a extorsão indireta, tá bom? Vamos lá, pessoal. No exemplo do carteiro, em que era estelionato, como você diferencia 171 do 169? Ótima pergunta! Já trabalhei muito isso em sala de aula. O 169 é o crime de apropriação indébita em decorrência do erro de outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo ótimo, tá? Imagine o seguinte. Imagine que você chegou na sua casa depois de um dia de trabalho e quando você chegou na sua casa, a sua funcionária, sua secretária do lar, ainda estava na casa. E ela disse: dona fulana, chegou uma encomenda aqui para a senhora. Tá no nome de uma outra pessoa aí. Quando você olha, você diz assim: poxa fulana, mas não mora ninguém com esse nome aqui. Dá pra ver que tá errado o endereço. Por que você recebeu? Poxa, eu não prestei atenção, eu não sabia, me desculpe. A sua funcionária estava de boa fé. E você agora ficou com aquele bem. Nesse caso, você não induziu e nem manteve ninguém em erro, porque você não sabia de nada. Mas o bem veio à sua posse? Veio. O que você tem que fazer? Entrar em contato com os Correios. Eles mandam uma pessoa ir lá buscar a encomenda para poder ser entregue no local correto. E um outro exemplo seria quando você recebe na sua conta um valor que foi transferido por engano. Inclusive, até aconteceu agora um caso recente com a cliente de um colega que é advogado, ele dizendo: Adriano, a pessoa foi fazer a transferência, errou o último dígito, caiu na conta de uma outra pessoa que inclusive é de Belém. E essa outra pessoa acabou sacando o dinheiro e já deve ter gastado esse dinheiro. Isso é apropriação indébita em decorrência do erro de outra pessoa. Tudo bem, meus amigos? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Lá no meu Instagram, eu vou fazer uma montagem daqui a pouquinho e vou colocar todo o gabarito para você, tá bom? Então você pode baixar a lista no Drive e depois você vai ver o gabarito na postagem. Eu vou colocar lista 1, crimes contra o patrimônio, do dia 20 de maio de 2020. O gabarito vai estar lá, tá bom? Daqui a pouquinho eu faço isso, tá? Diferencia novamente o exemplo do flanelinha quando furto mediante fraude e estelionato. Bem, o furto mediante fraude, ele usa o ardil para fazer com que a vítima diminua sua diligência e ele consiga subtrair o bem. No estelionato, o bem é entregue pela vítima ao criminoso em decorrência desse meio fraudulento que ele utilizou, tá bom? Qualquer outra dúvida um pouco mais específica, mande um direct lá que eu tento resolver na medida do possível. Pessoal, um abraço a todos, boa noite, vamos manter o foco nos estudos, tá? Nada de ficar perambulando aí pela rua, tá bom? Qualquer dúvida, manda no direct e eu vou tentar postar esse vídeo no YouTube, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Se cuidem, galera!